Apocalipse 3. Essa é a penúltima mensagem dessa série. Finalizaremos semana que vem e no outro domingo já é Páscoa. Será o domingo de Páscoa, teremos uma celebração da ceia do Senhor, uma ceia especial de Páscoa, se o Senhor nos permitir. Até aqui, irmãos, nós já passamos por 5 igrejas. 5 cartas às igrejas da Ásia. Na primeira carta, a igreja de Éfeso, nós encontramos uma igreja rica em doutrina e fraca no amor. E por isso a igreja de Éfeso foi censurada por Deus. Apesar deles tirarem nota 10 na ortodoxia, a prática da piedade deles era falha. E não adianta uma igreja ser perfeita em sua fidelidade doutrinária, se já permitiu o coração se esfriar para uns para com os outros. E isso era em Éfeso. Em Esmirna encontramos uma igreja sofredora, uma igreja que vivia forte perseguição. Porém o Senhor acalentou aquela igreja, encorajou aquela igreja para permanecer em dias de sofrimento. O Senhor não prometeu que iria abreviar o sofrimento, que iria acabar com o sofrimento, mas o Senhor fortalecia a igreja de Esmirna. Em Pérgamo, nós encontramos uma igreja elogiada por Deus, porque guardava o nome de Jesus e não negava a fé. Porém, a igreja de Pérgamo foi censurada por Deus, porque havia entre os irmãos daquela igreja pessoas que conseguiam conciliar sua vida espiritual com práticas de imoralidade. E por isso a igreja de Pérgamo foi censurada. Em Tiatira vimos semana passada uma igreja rica em amor, fé, serviço, perseverança e boas obras. O Senhor elogiou essas práticas da igreja de Tiatira, uma igreja que sabia amar, uma igreja que sabia praticar a piedade. Contudo, Tiatira foi repreendida por Deus porque não zelava pela doutrina, permitia que falsos profetas exercessem o ministério da palavra na igreja, ensinando doutrinas falsas à igreja. E por isso a igreja de Tiatira foi repreendida. Tiatira é o extremo oposto de Éfeso. Enquanto Éfeso havia muita doutrina e pouco amor, em Tiatira havia muito amor e pouca doutrina. E ambas foram repreendidas por Deus por causa disso. Na verdade, semana passada nós vimos a igreja de Sardes, uma igreja que tinha fama de ser viva, mas era uma igreja morta. Para mim, uma das mensagens mais surpreendentes de Deus foi para a igreja de Sardes, uma igreja que era reconhecida por todos em sua região como uma igreja avivada. Os próprios irmãos acreditavam que congregavam numa igreja viva. Mas o Senhor chega para a igreja de Sardes e fala: vocês têm nome de quem está vivo, vocês têm fama de uma igreja viva, mas vocês estão mortos. Foi preciso o Senhor enviar uma carta à igreja de Sardes, para que eles soubessem que estavam mortos, para que todos soubessem que aquela era uma igreja morta, porque a fama daquela igreja era de igreja viva. Hoje nós chegamos à carta do Senhor à igreja de Filadélfia. Vamos ler essa carta, a partir do versículo 7 ao 13, o que o Senhor falou à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra.
Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Deus, nós te louvamos mais uma vez pela leitura da tua palavra, mas clamamos ao Senhor que o Espírito Santo venha nos dar a iluminação necessária para que nós consigamos compreender a tua vontade revelada. Permaneça entre nós, ó Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. O contexto da igreja de Filadélfia, ou da cidade de Filadélfia, era semelhante ao contexto das demais cidades da Ásia Menor que já vimos até aqui. Muita idolatria, muita imoralidade, a presença do culto ao imperador. Tudo isso havia também na cidade de Filadélfia. Só nessa cidade havia templos para os deuses Artemis, Hélio, Zeus, Dionísio e Afrodite. Não era uma cidade grande, porém só nessa pequena cidade havia templos para esses deuses, o que nos leva a compreender o grau de idolatria, o grau de religiosidade pagã que havia também na cidade de Filadélfia. Contudo, irmãos, a maior dificuldade que os cristãos enfrentavam nessa cidade não era o paganismo, não era a idolatria, não era o culto ao imperador. Não. A maior dificuldade que os cristãos enfrentavam em Filadélfia era a presença de seus irmãos judeus. Eu já falei isso em outras oportunidades. Havia uma colônia muito grande de judeus na cidade de Filadélfia. Havia uma sinagoga judaica ali naquela cidade. Nós sabemos muito bem que os judeus adoravam ao Senhor somente no templo em Jerusalém. Mas eles construíram espaços de reuniões em outros lugares, quando estivessem fora de Jerusalém, para se reunir, edificar mutuamente, fazer suas orações, e isso tudo eles faziam na sinagoga. Porém, pelo que a história nos conta, os judeus da Filadélfia odiavam mais ainda os cristãos, ao ponto de expulsá-los da sinagoga. Então, se os crentes já tinham um problema sério com a perseguição do imperador, com a perseguição de Roma, agora tinham que enfrentar fortes oposições vinda dos judeus. E os judeus, nesse caso, esse grupo de judeus especificamente, ainda acreditavam que somente eles tinham acesso à salvação. Eles acreditavam ainda que a salvação, o caminho para Deus, estava sob o monopólio deles. Eles acreditavam que o Deus da aliança tinha feito aliança somente com eles. Eles ainda não tinham aprendido ou percebido que agora, na nova aliança, o Senhor expandiu o seu relacionamento para homens e mulheres de toda parte do mundo. Eles não entendiam isso. Então, quando eles expulsaram os cristãos da sinagoga, entendiam com isso que estavam fechando as portas da salvação para os discípulos de Jesus. A comunidade judaica lá na Filadélfia tinha dois sérios problemas. O primeiro era esse: eles achavam que somente eles eram salvos. Conhece alguém assim? Conhece alguém desse jeito? Eles não compreendiam que aquele plano que Deus tinha exclusivamente com o povo de Israel agora tinha sido expandido já para o mundo inteiro. O próprio apóstolo João, que teve essa revelação de Apocalipse, quando ele escreveu o Evangelho de João, no início, no primeiro capítulo, no versículo 1 e 2 do Evangelho de João,
ele escreveu o seguinte: veio, se referindo a Jesus, veio para os que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João já tinha entendido isso. João já tinha entendido que o plano de Deus, a aliança do Senhor, que antes estava restrita a um povo, agora era disponível para o mundo inteiro. O próprio apóstolo Paulo também já tinha ensinado aos irmãos de Roma que nem todos israelita era de fato filho de Abraão. Olha o que Paulo disse em Romanos capítulo 9, versículo 6 ao 8. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Paulo dizendo isso. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas deve ser considerado como descendência os filhos da promessa. Paulo estava tentando fazer os irmãos de Roma compreenderem exatamente isso, que o Deus de aliança estava estendendo sua aliança a homens e mulheres do mundo inteiro, que agora estava fazendo nós, pessoas que não éramos descendentes de Abraão, como filhos de Abraão. Mas os judeus da Filadélfia ainda não entendiam isso. O segundo problema é que eles acreditavam que somente eles poderiam ser salvos, mas além disso, eles acreditavam que tinham o poder de decidir quem era e quem não era salvo. Você conhece alguém assim também? Que olha para fulano e fala, esse aqui é, aquele não é. Esse aqui não é, esse aqui é. Eles achavam, irmãos, que eles tinham em suas mãos as chaves da salvação, que eles vão chamar de chave de Davi. Eles achavam que tinham em seu poder a chave que abria a porta para o céu, ou fechava a porta do céu para algumas pessoas. Então, resumindo, a igreja foi plantada por Deus em meio a um povo pagão, imoral, idólatra, mas o maior adversário da igreja eram esses judeus que pensavam que possuíam a chave da salvação. Guarde esse detalhe. É importante a gente guardar essas informações para entendermos o texto. Vamos ao texto agora, vamos à exposição. Já em sua apresentação, o Senhor desmoraliza definitivamente aqueles judeus que julgavam ter a importância que não tinham. Olha o versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. O Senhor se apresenta como verdadeiro, mas a pergunta é: por que o verdadeiro? O texto responde: porque é Ele e não os judeus quem tem em suas mãos as chaves de Davi. O Senhor se apresenta de uma forma que já confortava os irmãos da igreja de Filadélfia. É como se o Senhor dissesse o seguinte: não se preocupem, quem de verdade tem a chave de Davi em suas mãos sou eu e não eles. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Já nessa apresentação o Senhor desmascara os perseguidores, os inimigos da igreja. O Senhor aniquila qualquer pretensão humana de tentar definir quem pode e quem não pode entrar no reino. O Senhor acaba somente com a sua apresentação simples, numa única frase, numa única sentença. O Senhor põe o homem no seu devido lugar. O Senhor faz o homem lembrar aquela confissão do profeta Jonas, de que a salvação pertence ao Senhor e não aos homens dessa terra. Não há representante de Deus nessa terra para definir quem é salvo e quem não é salvo. Quem define quem é,
Quem escolhe os seus? Quem sabe quem é e quem não é? É somente o Senhor dos Exércitos. É somente Ele que tem as chaves de Davi em suas mãos. A seguir, o Senhor demonstra toda a sua admiração pela igreja de Filadélfia. Conheço as tuas obras, versículo 8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Aleluia. O Senhor estava garantindo que a porta jamais se fecharia para aquela igreja. A porta da salvação, a porta de entrada para um relacionamento com Deus, sempre estaria aberta na igreja de Filadélfia, ou para os irmãos de Filadélfia. Nesse ponto, o Senhor está dando a sua garantia de que aquela igreja seria cercada por bênçãos divinas, irmãos. Os inimigos da obra de Deus jamais teriam êxito em seus ataques contra a igreja jamais seria destruída, aniquilada, ou jamais perderia a guerra para perseguição ou para heresia. O que Deus está garantindo aqui é o seguinte: olha só, quem tem as chaves sou eu, e eu pus uma porta diante de vocês aberta, que ninguém fecha. É bom lembrarmos que a porta que Deus abre, ninguém fecha, né? É verdade que a porta que Deus fecha, ninguém abre também. Lembra disso. Mas aqui está dizendo que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E Ele prometeu, que a porta da salvação, a porta do relacionamento com Ele, as portas do reino dos céus, estaria sempre abertas para a igreja de Filadélfia. Em outras palavras, o Senhor está falando a igreja perseguida, uma pequena igreja perseguida, fiquem tranquilos, fiquem em paz, não tenham medo, não se desesperem, não andeis ansiosos, que quem tem a chave sou eu. É o Senhor dizendo. Sabemos bem que o Senhor abençoa seu povo com bênçãos sem medida. Sabemos que o Senhor abençoa seu povo com bênçãos humanas, materiais, visíveis. Mas nesse momento a porta que o Senhor promete que permaneceria aberta é a porta de acesso a Deus. Uma porta de acesso a Ele. É maravilhoso saber disso, irmãos. Não há nada que seja capaz de fechar o acesso que foi aberto entre nós e o nosso Deus. Entre nós e o nosso Deus. Ainda aqui no versículo 8, o Senhor diz que aquela era uma igreja fraca. Olha bem. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Na versão NVI está assim: sei que você tem pouca força. Sei que você é fraca. Quando o Senhor diz que a igreja de Filadélfia era fraca, Ele estava se referindo à sua pequenez, à humildade daquela igreja. Aquela era uma igreja desprezada pela sociedade, por ser uma igreja pequena, uma igreja pobre, uma igreja simples. Ninguém olhava para aquela igreja como olhava para a igreja de Sardes, como olhava para a igreja de Éfeso, como olhava para a igreja de Pérgamo. Ninguém. Olhava-se para a igreja de Filadélfia com um olhar de desprezo, até com um olhar de zombaria. Vamos conhecer melhor essa igreja. A igreja de Filadélfia não era uma igreja grande, muito pelo contrário, possivelmente era a menor igreja da região. Havia na região igrejas numericamente enormes. Semana que vem veremos uma igreja rica e grande que havia nessa região, mas essa aqui não, essa era uma igreja pequena. Filadélfia também não era uma igreja rica. Você conhece a igreja rica? Não era Filadélfia. A igreja era composta por pessoas simples, humildes, e até mesmo por conta da perseguição, os irmãos de Filadélfia não podiam trabalhar, não podiam prosperar. Então era em geral pessoas pobres que frequentavam, que eram membros da igreja de Filadélfia. Essa também não era uma igreja famosa, muito pelo contrário.
Famosa era a igreja morta de Sardes, como vimos semana passada. Filadélfia não tinha nenhuma fama, não era uma daquelas igrejas que os artistas gostam de se apresentar, não era uma daquelas igrejas que os políticos em época de campanha gostam de se apresentar, nada disso, não era uma igreja famosa. Filadélfia não era uma igreja relevante para a sociedade. Relevante aqui entre aspas, porque normalmente julga-se ser relevante para a sociedade aquelas igrejas que fazem o que a sociedade deseja. Filadélfia era, mas aos olhos humanos não era relevante. Ninguém lembrava da existência dessa pequena igreja. Filadélfia não era uma igreja de grande estrutura, pelo contrário, ela funcionava em lugares simples, em lugares humildes, não tinha um templo, não tinha departamentos funcionando, com lideranças constituídas, não tinha uma boa aparelhagem de som, não tinha poder econômico, não tinha condições financeiras, não tinha poder político, influência política, não tinha. Essa era Filadélfia, essa era a igreja de Filadélfia. Uma igreja pequena, uma igreja pobre, uma igreja sem fama, uma igreja humanamente irrelevante para a sociedade, uma igreja sem estrutura. Era isso tudo que o Senhor se referia quando disse: eu sei que tem poucas forças, ou pouca força. Eu conheço a humildade de vocês. Quero abrir um parênteses aqui bem importante, bem grande, bem sério. O fato de uma igreja ser pequena não é necessariamente prova de que é uma igreja fiel. Como o fato de uma igreja ser grande e rica não é necessariamente uma comprovação de que a igreja já cedeu aos caprichos do mundo. Não é esse o raciocínio. Encontraremos igrejas pequenas e simples, mas que já se desviaram os seus caminhos há muito tempo. Ao passo que nós podemos encontrar igrejas grandes e ricas, que mantêm a sua fidelidade doutrinária e seu amor ao Senhor para com todos os santos. Mas a igreja de Filadélfia era pequena, e era fraca e com pouca força, segundo o próprio Deus. Mas preste atenção. Essa foi a única igreja, junto com Esmirna, que só recebeu o elogio do Senhor. As demais igrejas, o Senhor sempre teve uma palavra de censura, uma palavra de condenação. Você percebeu isso? Vamos rememorar. Em Éfeso, o Senhor disse: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Em Pérgamo, o Senhor disse: tenho todavia contra ti que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Para Tiatira, o Senhor disse: tenho porém contra ti o tolerares a falsa profetisa Jezabel. Para Sardes, o Senhor disse: conheço as tuas obras, que tem fama de que vives, mas está morto. Mas para essa igreja simples, humilde, pequena de Filadélfia, não houve uma única palavra de censura. O Senhor não tinha do que reclamar para essa igreja. O Senhor envia uma carta a Filadélfia, uma carta que mais parece uma carta de amor, uma carta de um Deus apaixonado pela pequena e humilde igreja de Filadélfia. O Senhor não mandou um bilhete apaixonado dessa forma para Sardes, para Éfeso. E aos nossos olhos, a igreja de Éfeso é muito mais importante. Éfeso tem uma linda história. Foi pastoreada por Timóteo, por Paulo, por João. A irmã Maria, mãe de Jesus, segundo a tradição, congregava na igreja de Éfeso. Uma grande igreja, uma bela igreja. Mas não. O bilhete de amor do nosso Senhor foi para Filadélfia. A igreja que o Senhor não encontrou censura, ou motivo para censurar, foi Filadélfia. A igreja que o Senhor escreveu somente elogios, foi Filadélfia. A pergunta que se faz é: o que essa igreja tinha de diferente? O que Filadélfia fez para reluzir aos olhos do Senhor? O que Filadélfia fez, apesar de ser tão desprezada, ou até mesmo humanamente desprezível, o que ela fez brilhou lá no céu nos olhos de Deus.
Alguma coisa acontecia nessa igreja que fez com que o Senhor descesse, apresentasse a João e mandasse para ela uma carta de amor. Imagine se fôssemos nós, recebendo um bilhete de Deus, só com elogios. Só com elogios. Se você recebesse um bilhete de Deus só com elogio, você ia desconfiar, fala a verdade. Você ia falar, não é Deus não. Já compreendemos que aquela era uma igreja insignificante aos olhos do mundo. Mas alguma coisa ela fazia para agradar a Deus. Vamos olhar para essa igreja com mais atenção para aprendermos como podemos agradar verdadeiramente o nosso Senhor. A igreja de Filadélfia tinha duas características apenas. Duas marcas que deixaram Deus apaixonado. Outras igrejas tinham mais marcas boas. Filadélfia não, tinha apenas duas marcas. Apenas duas características que aos olhos do mundo passava despercebido, mas que Deus, olhando do céu, se encantou com essa igreja. E as duas marcas estão aqui no finalzinho do verso 8. O verso 8 diz assim: todo, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que essa igreja tinha de especial, irmãos? O que essa igreja tinha de especial não era a coragem dos seus membros, não era a pregação do seu pastor, não era a estrutura de suas organizações, não era a liturgia, a organização de sua liturgia, não era nada disso. O que fez com que os olhos do Senhor voltassem para essa pequena igreja da cidade de Filadélfia, o que fez com que o coração de Deus se ligasse profundamente a essa pequena igreja da cidade de Filadélfia, foram apenas essas duas marcas. Eles guardavam a palavra de Deus e não negavam o nome de Jesus. Somente isso e nada mais. Somente essas duas marcas fizeram com que o Senhor da igreja tivesse prazer com aquela igreja. Nós nos comportamos normalmente de forma insana, inventando mil coisas para agradar uma multidão de gente, enquanto hoje aqui com a carta a Filadélfia nós descobrimos que apenas duas coisas é necessário, apenas duas coisas é preciso: guardar a palavra de Deus e não negar o nome de Jesus. Guardar a palavra de Deus. O salmista no Salmo 119, versículo 11, diz assim, ou disse assim: guardo no coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. Guardar a palavra é considerá-la como a autoridade máxima em nossas vidas. São as sagradas escrituras que devem governar os passos de cada crente e os passos principalmente da igreja. Guardar a palavra. O salmista ainda nos dá uma dica para sermos vitoriosos contra o nosso pecado. Você que vive em luta contra o seu pecado, como eu vivo em luta contra os meus pecados, tem aqui no Salmo 119, 11, um método, digamos assim, uma arma. Guardar a palavra de Deus no coração nos santifica. Segundo o salmista, ele pecava menos à medida que ele mais guardava a palavra de Deus em seu coração. Compreender a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, guardar,
memorizar a palavra de Deus, amar a palavra de Deus. É a forma mais eficaz, segundo a própria palavra, para sermos vitoriosos contra os nossos pecados. A igreja de Filadélfia guardava a palavra. Que maravilha! A segunda marca é que eles não negavam o nome de Jesus. Isso é, não negar o nome de Cristo é ter prazer em ser reconhecido como discípulo de Jesus, mesmo se o perigo for de morte. Não negar o nome de Jesus no contexto de Filadélfia, de Esmirna, e de Sardes, e de Éfeso, no contexto de todas as igrejas aqui da Ásia, não negar o nome de Jesus era assinar uma sentença de morte. Alguém uma vez perguntou, por que no Novo Testamento as pessoas, quando se convertiam, eram automaticamente batizadas? Enquanto hoje a gente faz classe de batismo, tem curso, a gente tem observação e vem aqui para frente, faz uma confissão de fé, tem todo um ritual gigante, não é verdade? Por que a gente faz todo esse procedimento? Porque nós precisamos atestar de que a pessoa de fato sabe o que está fazendo. Precisamos fazer isso. No Novo Testamento, na igreja primitiva, não precisava desse procedimento, porque declarar-se como servo de Jesus era colocar a própria cabeça na forca. Ninguém iria fazer isso sem pensar no que estava fazendo, sem ter certeza de sua fé. Então, no Novo Testamento, quando alguém declarava sua fé, pode batizar, que é verdade. Isso acontecia, era o contexto de Filadélfia, como de todos os nossos irmãos no Novo Testamento, manterem-se fiéis ao nome de Jesus, era a mesma coisa de entrar no corredor da morte. A morte era iminente, era só questão de tempo. Não negar o nome de Jesus também é ser reconhecido, ou se fazer reconhecer como cristão, mesmo nos momentos mais difíceis. Eis a minha dificuldade com as igrejas que param de funcionar completamente durante uma pandemia. No momento de treva e de tempestade, quando o farol precisa estar aceso, estão apagados. Ah, pastor, tem internet. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não existe hospital pela internet. Não existe pronto-socorro pela internet. No momento em que se mais precisa, nós precisamos nos identificar como sendo pregadores, irmãos, de esperança. Não há nada mais terrível do que nós encontrarmos cristãos desesperados. O desespero é típico, é próprio de quem não tem Deus em seu coração. O desespero é uma marca própria de um mundo sem Deus. O cristão precisa trazer boas notícias. O cristão precisa encher uns aos outros com palavras de fortalecimento, de esperança. Não é ser cego para a realidade, não. É compreender a realidade, mas acima de tudo saber que Deus continua governando toda a história, que nossas vidas estão sob as mãos do Senhor e que a igreja precisa ser um farol iluminando o caminho de homens e mulheres completamente desesperados por densas trevas. É isso que precisamos ser. Isso tudo é não negar o nome de Jesus. No momento como nós estamos passando, nós podemos até não negar o nome de Jesus de forma verbal, literal. Mas muitas de nossas práticas acabam escondendo o Cristo que nós servimos. É na guerra que os cristãos precisam aparecer. É no meio das trevas que os cristãos precisam ser percebidos. Uma cena linda chegou para a gente essa semana, esses dias. Em algum lugar no sul, um grupo de irmãos nossos ajoelhado diante de um hospital, clamando pelo Senhor. Clamando pelo Senhor. Eu não sei quantos foram curados com a oração daqueles irmãos. O que eu sei é que em algum lugar, muitas pessoas viram
que a igreja do Senhor está viva no meio de uma pandemia severa. O Senhor segue, voltando para a carta à Filadélfia, o Senhor segue fazendo uma promessa à sua amada igreja, versículo 9. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Aleluia. Como eu falei, a sinagoga era o lugar de reunião dos judeus. O Senhor chamou a sinagoga de Satanás. Esse Deus é meio intolerante, não é verdade? Esse Deus não é nada diplomático. Ele chama a sinagoga de Satanás. Ele fala para a igreja que aqueles judeus não são judeus de verdade. É o que o Senhor diz. São mentirosos. Ah, meu Deus. A promessa do Senhor é que chegaria o dia em que esses falsos judeus se dobrariam diante a pequena e humilde igreja de Filadélfia. O Senhor não está prometendo aqui uma vingança pessoal. O Senhor não fala essas palavras para que os irmãos de Filadélfia se enchessem de orgulho. Não. O que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte, que chegaria o tempo em que os falsos crentes da sinagoga de Satanás iriam ter que reconhecer que o Senhor ama a verdadeira igreja. É aquela igreja simples, que pode ser simples e pobre, mas que guarda a palavra e o nome de Jesus. O Senhor segue consolando a sua igreja no versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Tremendo isso aqui. Um momento como esse eu vejo como é bom nos submetermos à palavra de Deus. Quando a gente faz o nosso compromisso com uma série bíblica, uma série de exposições bíblicas, a gente não sabe como será o dia que iremos pregar a série, o sermão. Aí é uma coincidência como essa, num momento em que as dificuldades estão se agravando, nós encontramos o Senhor falando para uma pequena igreja, que porque aquela igreja guardou a palavra e permaneceu perseverante, eles seriam guardados da provação que viria no mundo inteiro, no mundo todo. Nesse momento da carta, Deus faz duas afirmações seríssimas. A primeira é que haveria intensa provação no mundo inteiro para experimentar os homens. O Senhor não estava preparando sua igreja para algo que poderia ou não acontecer. O Senhor não estava deixando sua igreja pronta para caso houvesse a necessidade. Não. O Senhor está garantindo o seguinte: a tribulação vem, ela é certa. É só uma questão de tempo. Mas em segundo lugar, aqui no verso 10... a segunda afirmação séria do Senhor é que Deus guarda aqueles que guardam a sua palavra. Deus guarda. Agora preste atenção. O guardar de Deus aqui não é da forma que nós queremos. Como que Deus guardou muitos irmãos da cidade de Esmirna. Vimos no primeiro sermão dessa série. Na cidade de Esmirna, o Senhor guardou muitos irmãos em suas câmaras celestiais. Há relatos de 2.000 cristãos sendo lançados do monte porque não adoravam ao imperador.
Então, quando Deus promete que vai guardar aqueles que guardam a palavra, não significa necessariamente que passaremos pela tribulação sem perceber, sem sofrer nada. O que significa é que no final, não da tribulação, no final da história, nós estaremos guardados em Deus. Um dos motivos do nosso desespero, um dos motivos de nosso medo, de nossa ansiedade, é porque, sem perceber, nós limitamos a nossa existência a esse mundo, a essa história. A gente olha para essa história como se o final, como se o começo e o final da nossa existência fosse somente aqui, nesse mundo. Nós esquecemos que na eternidade, o momento, os anos, as centenas de anos que o homem passa nessa história é apenas um pequeno período. O Senhor olha a nossa história toda. Se nós olharmos a nossa história toda, se nós compreendermos que nós não pertencemos aqui, que nós não somos desse lugar, que aqui nós somos passageiros, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros nessa terra, o medo da morte não irá mais nos dominar. Fica a saudade. Fica a saudade. Não desespero. Não desespero. Porque aqueles que guardam a palavra de Jesus, aqueles que guardam a palavra de Deus, são guardados pelo Senhor. A promessa que o Senhor faz para a sua igreja, no final, é uma promessa que aponta para a eternidade, no versículo 12. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Olha que maravilha. O Senhor não falou que ao vencedor eu cobrirei de bênçãos materiais, lhe darei todo o tesouro desse mundo. As promessas finais do Senhor apontam para a eternidade. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Em segundo lugar, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Há 4 promessas aqui. Quando o Senhor disse que faria com os vencedores, tornaria os vencedores coluna no santuário de Deus, o Senhor estava querendo dizer que a igreja terá um lugar de honra no reino vindouro, no reino eterno. Quem reinará com o Senhor? Quem estará com o Senhor? É a igreja fiel. Em segundo lugar, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. A igreja terá uma marca de pertencimento. O nome de Deus estará sobre nós, irmãos. Literalmente, a imagem que vem à mente é a imagem da forma como se marca os bois no pasto. A ferro é marcado as iniciais do dono. Nós receberemos a marca do nosso Deus em nossa vida. Terceira promessa, gravarei o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. A igreja terá cidadania eterna. E por fim, gravarei também o meu novo nome. Deus falou, Jesus falando isso. Jesus falou, eu vou gravar sobre vocês o nome do meu Pai, eu vou gravar sobre vocês o nome da nova cidade, e eu vou gravar sobre vocês o meu novo nome. Sabia que Jesus vai ter um novo nome? Jesus vai ter um novo nome, nós teremos um novo nome. Em Apocalipse 19:12 diz que o Senhor virá com um novo nome que ninguém conhece, e esse nome será gravado sobre a igreja. Aleluia. E assim termina a carta à igreja de Filadélfia. Uma carta de amor, só com elogios e promessas para a igreja. A principal doutrina que nós aprendemos nessa carta é que podemos ter certeza que entre os membros da igreja de Filadélfia havia gente normal, gente problemática, pecadores como eu e você. Mas nada que pudesse comprometer a saúde daquela igreja. Essa é a prova de que Deus, mesmo em uma igreja de gente imperfeita, pode construir uma igreja saudável.
Uma igreja saudável não é uma igreja de gente perfeita. Nunca será, nunca será, nunca será. A igreja sempre vai ser composta por pecadores enquanto estiver aqui, desse lado do céu. Gente que falha, gente que erra, mas ainda assim pode-se plantar, pode-se edificar uma igreja saudável de homens e mulheres que guardam a palavra de Deus e zelam pelo nome de Jesus. O Evangelho aparece também aqui na carta a Filadélfia, à medida que o Senhor se apresenta como aquele que tem a chave de Davi. Jesus é apresentado aqui como aquele que tem em suas mãos as chaves da salvação. Por isso que nós falamos sempre que os homens precisam conhecer Jesus. As pessoas precisam conhecer Jesus. Não conhecer as igrejas, não conhecer as religiões, precisam conhecer a Cristo. Somente através dele pecadores podem entrar no reino dos céus. Somente através de Jesus pecadores podem fazer isso. Na cruz do Calvário foi aberta a porta de salvação para todos aqueles que o Senhor irá atrair para o seu reino. É para a cruz que precisamos olhar. Na cruz está Jesus, com a chave da salvação em suas mãos. Eu quero concluir, finalizar por aqui, que a semelhança da igreja de Filadélfia, nós também sejamos reconhecidos pelo Senhor como povo que ama a palavra e que é reconhecido como cristão e que ama o nome de Jesus. Que nada venha nos tirar essas marcas, que sejamos reconhecidos por essas marcas. E eu sempre tenho finalizado essas mensagens lembrando que as cartas eram para igrejas, mas as igrejas são compostas por pessoas. Então era para a gente que Deus estava falando. Então a aplicação não é apenas para nós como Igreja Batista da Graça, mas é para cada um de nós em particular. Precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração de forma verdadeira e sermos reconhecidos como filhos de Deus, sempre. Amém? O pessoal do louvor vai me acompanhar em mais uma canção. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra em nosso coração. Muito obrigado, Deus. Que nós sejamos como esse povo da cidade de Filadélfia, que gravavam a palavra de Deus no coração, e assim eles tinham forças contra o pecado, mas que também eles tinham prazer em serem reconhecidos como filhos de Deus. Ah, Senhor, que sejamos assim também, Pai. Que a tua palavra nessa manhã seja gravada em nossas vidas. É o que nós clamamos. Em nome de Jesus.